Olá, sejam muito bem-vindos para o Papo de Consórcio Milionário. Aqui nós discutimos estratégias para vendedores de consórcio que querem fazer mais de 6 dígitos por comissão por mês. Hoje nós vamos entrevistar o Joab. O Joab é um diretor comercial aqui da Citibens e não só diretor comercial, mas também sócio da Citibens. Ele tem mais de 14 anos de experiência com o consórcio, atuando em várias áreas dentro do Magazine Luiza e também da Citibens. Nós já vamos conversar um pouquinho com ele sobre grupos de consórcio, daí um pouco da experiência dele, além da experiência estratégica. Ele é muito conhecido aqui dentro por ser uma pessoa extremamente estratégica e por nos auxiliar todos os dias na mesa de negócios com as propostas que fazemos para os nossos clientes. Vamos lá? Vamos lá, Yasmin. Me fala um pouquinho, Joab, o que é grupo de consórcio? O grupo de consórcio, para a gente falar, explicar para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, primeiro nós temos que entender um pouco de cada administradora, né? Porque o grupo de consórcio todos sabem que é formado por uma reunião de pessoas, né? Mas a estratégia por trás disso, existe uma grande diferença entre administradora, entre grupos, porque a mesma administradora hoje, ela, além de ela ter vários grupos de consórcio, cada grupo existe uma característica, né? Sim. Então, acho importante a gente entender o critério das administradoras. Exemplo, a administradora, nós temos aqui um banco, a administradora Santander, consórcio Santander, né? Ele tem uma característica para formar um grupo de consórcio. Tá? O grupo de consórcio deles, acima, eles têm um critério lá, né? Por exemplo, imóvel, de 150 mil para baixo de imóvel, eles só trabalham com 1.000 participantes, 999 participantes. Sim. Então, o critério do Banco Santander, tá? Ele cria um grupo, desenvolve um grupo de consórcio, inaugura um grupo de consórcio com 999 participantes, tá? Então, isso é um critério dele. E o lance embutido dentro desses grupos de consórcio são de 30%. E a modalidade embutida dentro desse grupo aí, ele é calculado sobre crédito mais taxas. Então, isso é um grupo de consórcio, né? Então, cada administradora hoje, ela, junto com o seu departamento de grupos, desenvolve, tem um critério e isso vale para número de participantes e característica do grupo, que é o que ele tem, se tem lance embutido ou não, como é feito o cálculo desse lance, se é sobre o crédito ou sobre a categoria. Sim. Então, em resumo, um grupo de consórcio hoje varia de administradora para administradora. Cada administradora tem um limitador de participantes no grupo. Cada uma tem uma estratégia, umas 5.000 participantes, outras 700 participantes, outras 1.000 participantes, 2.000 e assim por diante. Então, cada uma define isso e também cada uma define o que tem dentro desse grupo. Se tem lance fixo, se tem lance embutido ou não, sim, se é calculado sobre crédito ou sobre categoria. Então, em resumo, isso seria um grupo de consórcio, uma estratégia de um grupo de consórcio. Entendi. E o que define um bom grupo de consórcio? O que é um bom grupo de consórcio? Isso é bem relativo, né? Isso é bem relativo, porque eu não vou falar que é administradora. Não tem como, né? Porque hoje nós temos, dentro de uma administradora, nós temos grupos bons e grupos, vamos dizer assim, abandonados, né? Grupos que estão ali sem saldo, né? Então, o que define hoje um grupo bom de consórcio é a quantidade de pessoas ativas pagando, né? Sim. Porque nem sempre um consorciado ativo, ele é adimplente. Ele pode ser um consorciado ativo inadimplente. Então, hoje, o que define um grupo de consórcio bom, que faz com que ele tenha saldo para gerar contemplação, eu considero que é a adimplência desses consorciados no grupo. É a quantidade de ativos adimplentes dentro de um grupo. E para um vendedor que está entrando agora para o ramo do consórcio, como ele analisa esses grupos para estruturar uma proposta? Foi fácil para a gente fazer isso, Yasmin? Não, foi um pouco difícil. Eu aprendi uma vez que um palestrante falou que um vendedor, se ele estudar tanto quanto um médico, ele é milionário, porque exige estudo.
né? Então, hoje não adianta a gente falar que é fácil, que não é, né? Também não é difícil, não é impossível. A pessoa tem que querer aprender. Por quê? As administradoras hoje, a maioria delas, elas nos passam um relatório do grupo. Né? Então, você mesmo entrou na Citibens, aprendeu a fazer isso na época e hoje você faz isso você dá aula, né, de grupos, de estudo, de estatística. Então, hoje uma administradora, ela te dá um relatório hoje, ela permite você acessar um relatório dos grupos onde você vê quantos ativos tem, qual foi o resultado das últimas assembleias, ou desde quando inaugurou aquele grupo, quantas contemplações tem, quais as médias de lance tem naquele grupo, quantas cotas contempladas tem dentro daquele grupo e quantas ainda restam a ser contempladas. Então, tudo isso, você sabe que é um parâmetro para a gente olhar e estudar um grupo. Então, quando eu olho um grupo de consórcio, eu não olho só quanto ele contemplou. Sim. Né? E nem porque um grupo, um exemplo, um grupo de consórcio, ele contempla 10 cotas por mês. Se no mês cai para 5, também não deixou de ser um grupo bom para contemplar metade. Existe uma série de fatores que podem ter acontecido para aquele grupo ter reduzido o saldo dele. Né? Pode ser uma inadimplência no grupo pontual, né? Algum cliente que pontualmente deixou de pagar as parcelas. Pode ser também que a cota do sorteio foi a maior cota do grupo. Né? Até é importante a gente falar isso para o pessoal, que um grupo de consórcio ele tem um limitador, né, de 50%. Né? Então, se um crédito hoje é 250 mil num grupo de imóvel, o maior crédito é 500. Então, pode ter venda nesse grupo de 250 a 500 mil reais. Então, tem esse parametrizado e tem essa condição dentro de um grupo de consórcio. Isso vale para que a gente olhe para um grupo de consórcio hoje e fale, o grupo esse mês ele contemplou 10, mas no mês passado contemplou 5, né? Então, muita coisa contribui para que isso aconteça, entendeu? Então, e o que muda na hora de escolher um grupo para uma venda que é chamada de varejo, né, que são valores um pouco menores, e o estudo para grupos para uma venda mais estruturada, de valores maiores? As pessoas, elas olham hoje, vamos falar assim, quando vai fazer uma venda, né, quer diferenciar, né, o varejo de uma venda estruturada. Eu não olho para isso, eu olho pro cliente. Né? Então, para mim, eu estou sentado no cliente, eu estou conversando com o cliente, independente do tamanho dele, da posição social dele, o que ele faz, se for para ele comprar uma moto ou se for para ele, se for um construtor que sentou comigo para a gente negociar um projeto de 70 milhões. Então, para mim, eu atendo o cliente. E todos os dias eu tenho clientes na minha carteira, amigos meus, quero trocar meu carro. Então, primeiro eu vou olhar para o cliente. Então, eu não vejo diferença de um projeto para outro, né? Eu olho para o cliente. Né? Então, cada cliente, às vezes o mesmo grupo que eu coloco um projeto de 10 milhões, eu posso colocar um cliente meu ali para comprar ou reformar um imóvel de 300 mil reais. Sim. Você entendeu? Então, acho que as pessoas, os consultores de negócio, a gente não pode diferenciar. Nós temos que olhar para o cliente, entender o cliente. Então, eu não vendo nada, não estudo nada se eu não entender o cliente. Tá? Então, o primeiro passo hoje da venda é você conhecer seu cliente. Saber dos negócios dele, o que ele faz, entender em que momento ele está. Né? Porque às vezes a pessoa não está no momento legal para poder assumir uma parcela, às vezes é um sonho, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero trocar meu carro, estou dando um exemplo de um cliente varejo, né? Eu quero trocar meu carro, tenho um carro hoje de 100 e quero ir para um carro de 200. Né? Mas, de repente, a capacidade de pagamento dele é para um carro de 150, 160. Então, você tem que conversar isso com o cliente, entender isso com o cliente. A partir do momento que você entende o cliente, você fala, poxa, o que ele tem de lance, a capacidade de pagamento dele, dá para mim colocar num grupo num prazo mais curto,
com um lance menor, ou esse cliente aqui eu tenho que estender um pouco o prazo dele para caber a parcela pelo que ele tem de renda hoje para a empresa aprovar um cliente desse, né? Sim. Então, o primeiro passo é entender, conhecer o cliente. A partir do momento que você conhece o cliente, você vai poder conversar com ele diferente e mandar uma proposta estruturada, independente do tamanho, se é varejo ou alto ticket. Você vai poder mandar uma proposta, apresentar uma proposta para ele de acordo com o que ele pode pagar, de acordo com o objetivo, com o propósito dele, você entendeu? E se não for o consórcio, um exemplo, né? Se não for o consórcio ou financiamento, enfim, você muda o propósito, você conversa com o cliente, né? Fala, Sim. quantos clientes nós já atendemos desse jeito, né? Sim. Ah, eu quero trocar o carro, quero um carro X. Fala, meu, o que você tem de lance hoje, o que comporta a tua renda para que você pague essa parcela, você consegue chegar aqui. Sim. E tem bastante opção aqui. Além de vender, você prestar uma consultoria. Prestar uma consultoria, sim, conversar com o cliente. Quantos clientes nós estamos fechando venda aí agora desse jeito? Ó, não, sim, deu essa empresa, não adianta você ir por esse caminho. Seu caminho é esse. O cliente te ouve, o cliente entende, e ele mesmo muda. Poxa vida, eu estava indo para um caminho errado. Sim. Agora você mostrou para mim onde eu tenho que ir. Faz total sentido. Sim, com certeza. E para o pessoal que está nos assistindo, que quer chegar na comissão de 6 dígitos no final do mês, qual que é a sua dica para eles? Eu falo que volto, né? Falo, hoje a gente tem uma carteira muito grande. Sim. Né? Então, o primeiro passo é você acreditar naquilo que você faz. Esse é o ponto principal. Quando você acredita, aquilo é a sua vida, como é a minha e é a de muitos outros que estão nos assistindo, você começa a olhar para aquilo de uma forma diferente. Né? Começa a estudar, foi o que aconteceu comigo. Lá atrás, tem aí mais de 15 anos nesse segmento de consórcio. Né? Então, eu sempre olhei para o consórcio como meu plano A. Eu não tenho outro plano. E falei, é daqui que eu quero realizar meus objetivos, meus sonhos. Né? Sim. Então, e a minha meta sempre foi buscar mais, E quando você quer buscar algo a mais, você estuda, né? Você conversa. E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo já é um começo. Elas estão buscando esse conhecimento. Né? E hoje, quando você atende bem um cliente, né, automaticamente você tem que conversar e pedir indicação, recomendação, porque o seu melhor vendedor é o cliente que você atendeu ele bem, entendeu? Então, assim, não adianta você falar assim, ó, tô hoje recebendo X e eu quero chegar aí a 6 dígitos, né, que vocês estão falando aí. Não é da noite para o dia, Yasmin. Não adianta, não é da noite para o dia. Não adianta a gente criar essa expectativa. É um trabalho que você está começando hoje, para você colher a médio e longo prazo. Tá? E isso vai acontecer com autoconfiança, né? Você acreditando naquilo que você faz. Vai acontecer também você estudando, buscando conhecimento, que é o que todos estão fazendo, né? Conversando, trocando ideias, visitando o cliente, conhecendo o cliente, videoconferência. Hoje a maior parte das vendas que nós fazemos é por videoconferência. Né? Algo interessante também é visitar as administradoras de consórcio, como nós fazemos. Né? Estivemos agora em Maringá, na sede do Cicobi, conversando, trazendo ideia, conversando com outras pessoas, né, que vendem consórcio, né? Isso agrega, né? Então, eu digo que é possível, porque nós estamos com essa meta, né, com esse objetivo alcançado, mas todos têm potencial e conseguem chegar. Né? Sim. Esse foi o Papo de Consórcio Milionário, organizado pelas University. A University é uma plataforma de consórcio, né, estudos de consórcio, né, que vai te ensinar aí a vender vendas de alto ticket, a fazer uma estratégia, né, fazer ali a estruturação de suas propostas, para que você consiga chegar nos 6 dígitos. Como o Joab falou, o estudo é o começo, então comece estudando com a University, com os nossos cursos, né, vamos estar ali sempre mostrando, sempre trazendo conteúdo para ensinar mesmo a vender consórcio e da forma correta. Né? Um consórcio estruturado, consórcio bem pensado e uma consultoria de venda acima de tudo. Muito obrigada.